Estamos aqui então com a atividade 11.6, da página 79, e nós temos aí essa atividade com duas tabelas a serem analisadas. Espero que vocês tenham assistido ao vídeo anterior sobre o atletismo. Pelo vídeo vocês terão uma noção, né, de como os atletas cumprem algumas dessas provas que estão aí nessas tabelas, tá? Então, vocês já viram que os Jogos Olímpicos, eles tiveram início na Antiguidade e foram realizados na Grécia, no século 8 a.C. Então, essa competição é muito antiga e ela perpetua até hoje. Bom, vamos ler então o que o exercício nos traz. Os Jogos Olímpicos estão entre os eventos esportivos mais importantes no mundo e ocorrem de 4 em 4 anos. A cada edição, vários recordes são batidos. Veja algumas informações sobre tempos olímpicos aproximados em competições femininas nas tabelas apresentadas abaixo. Bom, então nós temos aqui a tabela 1 e depois nós analisaremos a tabela 2. Bom, então nós temos aqui as informações nesta coluna, as provas de atletismo, o tempo que aconteceu nessa prova, o nome das atletas, os países a quais elas pertencem, elas representam nos jogos e quais os jogos, em quais Olimpíadas, né, aconteceram essas provas. Bom, então nós temos aqui os 100 metros rasos. Essa prova, vamos pensar assim, 100 metros aproximadamente é a distância de um quarteirão. Então, pense, para um atleta fazer essa prova, ele vai correr muito rápido, né? É uma prova de pequena distância, mas que exige o mínimo de tempo para ele fazer essa corrida, para estar ganhando essa prova, tá? Bom, então nós temos aqui, ó, nos 100 metros rasos, nós temos esse tempo de prova, 11, que foi feito pela Florence, do país dos Estados Unidos da América, USA, está em inglês, né? E ela fez essa prova nas Olimpíadas de Seul, em 1988. Bom, depois nós temos a prova de 200 metros rasos. Então vamos pensar assim, se 100 metros é a distância dela chegar na ponta de um quarteirão e correr até o fim dele, 200 metros é mais ou menos ela estar indo para o final desse quarteirão, ela está iniciando na ponta, ir até o final e voltar. Então 200 metros seria isso, ou andar 2 quarteirões, correndo 2 quarteirões, 2 quadras, né? E para ela fazer essa prova, ela levou esse tempo aqui. Então, também ainda a Florence, que representa os Estados Unidos da América, e no mesmo ano, na mesma Olimpíada de Seul. Então, ela ganhou nessa Olimpíada, ela ganhou essas duas provas. Agora, nós temos aqui a prova de 400 metros rasos. Bom, se um quarteirão aproximadamente tem 100 metros, então vamos pensar aqui que essa atleta percorreu nesse tempo aqui 4 quarteirões, tá? 4. Então, a distância de 4 quarteirões nesse tempo aqui. É a Marie, o nome dessa atleta, ela representou o país da França e na Olimpíadas de Atlanta de 1996. Atlanta, então, fica nos Estados Unidos.
Bom, depois nós temos 100 metros com barreiras. Então já não é uma prova livre, a corrida livre. Dentro dessa prova tem as barreiras, então tem obstáculos para eles correrem. No vídeo mostrou um exemplo desse tipo de corrida. Então, para essa prova, que vamos pensar também de 1 quarteirão de distância, mas que entre esse percurso tem essas barreiras para dificultar a corrida. Então, ela levou esse tempo aqui para fazer essa prova, que é a Joana, também dos Estados Unidos da América, na Olimpíada de Atenas, em 2004. E depois nós temos aqui 400 metros com barreira, uma outra prova, uma outra modalidade. Então, vamos pensar assim, essa prova é aproximadamente correr 4 quarteirões, mas que nesses 4 quarteirões terão essas barreiras para dificultar o trajeto também. Então, o atleta tem que ter muito empenho. Então, para essa prova, essa atleta levou 53 de tempo. Não vou falar para vocês, é vocês que vão ter que descobrir. Então, essa é a Melanie, ela é da Jamaica e foi nas Olimpíadas de Pequim, em 2008. Bom, então vamos pensar assim, vamos tentar raciocinar dessa forma. Bom, se eu for correr 1 quarteirão, né, no caso dessa prova aqui de 100 metros, vamos pensar quanto tempo correndo, né? Correndo, não é andando. Correndo. Quanto tempo eu vou levar? Eu vou levar 11 horas, eu vou levar 11 minutos, ou vou levar 11 segundos, tá? Então, vocês têm que analisar o tempo dessa prova aqui. Na segunda tabela, já mudou a modalidade, tá? Então, nós também continuamos tendo aqui a prova, o tempo que levou essa prova, o nome do atleta, o país e os jogos, tá? Então, a prova já aumentou, ó. A distância dessa prova que o atleta tem que fazer já aumentou. Já não é mais nem 100 e nem 400 metros, já são 800 metros. Quase aí 1 quilômetro, tá? Então, já aumentou a quantidade de percurso, ó. Então, ele levou 1,53. Bom, daí tem o nome, né, dessa atleta aqui, que a professora vai ter dificuldade para pronunciar. Acho que é Nadezhda. Ela é da União Soviética. E a Olimpíada foi em Moscou em 1980. Bom, aqui já é uma prova ainda um pouco maior. Já é de 1.500 metros. O tempo de prova é 3,54. Foi feito pela Paula. Ela representa o país da Romênia e foi na Olimpíada de Seul em 1988. Depois nós temos a prova de 5.000 metros, já uma prova ainda maior, com um percurso maior. Então, nessa prova, essa atleta que ganhou, ela levou 14,41. O nome dela é Gabriela, ela também representa a Romênia e é na Olimpíadas de Sydney, na Austrália. E, por último, a prova de 10.000 metros, ainda uma prova com uma distância ainda maior, um percurso maior. Então, nós temos aqui o tempo
de 29,55. Também esse nominho aqui que a professora vai ter dificuldade em pronunciar, que é Tirunesh. Então, representa o país, né, da Etiópia e nas Olimpíadas de Pequim. Então, nessa segunda tabela, vocês também têm que pensar aqui, ó. Tá, se em 400 metros a atleta percorreu 53, o dobro de 800 metros, ela percorreu nesse tempo aqui. Será que um atleta, né, que treina, que corre muito rápido, ele levou para fazer essa prova 1h53 minutos, 1 minuto e 53 segundos, né? Depois aqui na prova de 1.500, que é quase o dobro da prova de 800 metros, será que ele levou para percorrer aí, vamos pensar dessa forma, em torno de 15 quarteirões, ele levou 3 horas e 54 minutos, ele levou 3 minutos e 54 segundos. Depois a prova de 5 metros, será que ele levou 14 horas para correr? 14 horas e 41 minutos, ou ele levou 14 minutos e 41 segundos? E a prova de 10.000 metros, será que ele levou 29 horas para correr isso? Ele passou mais que um dia correndo e 55 minutos, ou ele levou 29 minutos e 55 segundos, né? Bom, então a proposta é: faça a leitura de cada tempo que está indicado na segunda coluna de cada tabela, né? Então eles querem que vocês observem só o tempo da prova. Embora não esteja indicada a unidade de tempo utilizada em cada item, vocês podem, pelo vídeo que assistiram, pela conversa que vocês estão tendo aqui pela professora, vocês conseguem pensar em que unidade de tempo essas provas foram feitas, tá? Então é isso, espero ter ajudado com essas informações. Beijo, crianças! Mua!